Olá, podemos nos colocar em pé, vamos dar aquela linda salva para Jesus. É o único dia de receber a honra para o poder, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diante de Deus, diante do altar de Todo-Poderoso, para começar esse culto de louvor e adoração ao único de receber e também desfrutar da presença de Deus, porque pelas feridas nós já vamos sarar de nossas doenças, nossas enfermidades, nossos pecados. Então esse culto é por cura e por libertação. Se você precisa de cura e libertação, se alguém da sua família, presta bem atenção. Agora é hora de atenção total à palavra de Deus. O pregador não prega, mas quem fala é o Senhor. Quando nós precisamos dar atenção na palavra, nós estamos ali prestando atenção em Deus. Quando nós não prestamos atenção na palavra, com desrespeito não é só com o pregador, não. É com o próprio Deus, porque a palavra é Deus. O verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, amém? E Deus nos deixou tudo aqui registrado, que nós temos direito à vida e à piedade. E por que eu não tenho? Porque às vezes não presta atenção, porque não está fazendo, está sendo omisso. Mas agora é hora, estamos aprendendo, que nós temos de descobrir e cumprir os nossos chamados em nome de Jesus. Nossos amigos do Facebook, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Já deixe o seu joia, seu coração, sua oração, seu testemunho, de onde tem nos assistido, e compartilha. Compartilhar, amar, compartilhar, evangelizar, porque esse vídeo. Quem está aqui na igreja, aqui, que se puder, pega o link lá, coloca na sua WhatsApp, junto da sua família. Quanto mais pessoas compartilham, mais pessoas são alcançadas. Eu observei que a cada compartilhamento, pelo menos 20 pessoas assistem mais. Pelo menos metade do culto. Coisa linda. Se você compartilhar com uma pessoa, 20 pessoas que você conhece podem estar assistindo, você não sabe. Então compartilha. Você nunca colocou o seu estado, coloca hoje. Coloca tanta coisa lá no estado. Compartilha no seu próprio perfil no Facebook, nos grupos da família, nos grupos, você participa do grupo lá de comida. Coloca o link lá de palavra de Deus lá para fazer a diferença. Lembrando que o abençoador também é abençoado, amém? Posso contar com todos em nome do Senhor Jesus Cristo? Vamos buscar a Deus, feche seus olhos, abra o coração em nome do Senhor Jesus, meu Deus e Pai. É verdade, Senhor Jesus. O fim de todas as coisas é nós te buscar, porque se não for para te servir, para que existir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós só existimos para te adorar. Sobre você na sua imagem conforme a sua semelhança. Senhor, nós fazemos a tua obra para buscar os escolhidos e cumprirmos plenamente
Cristo. Oh, viemos purificar, viemos lavar nessa hora. Oh, aleluia, xarim. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor Jesus. Tu és nosso tudo, tu és nosso tudo, nossa fonte, nosso pão, nosso ar para respirar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, tu és o rio, Senhor. Isso. Pede para ele tirar tudo que não coloquei. Pede para ele acrescentar, para você transbordar. Isso, como a água que ocupa todo o espaço de humanidade. Nós precisamos ser moldados.
tocados pelo Santo Espírito de Deus. E a todos os passos, ó Deus, seja assim que ele te enche nessa hora. Oh, ele te enche, ele te preenche. Isso, tá bonito, tá bonito, tá bonito, abre bem a tua boca, para deixar clame e responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes isso. Tenha sede agora, tenha sede, tenha fome da justiça de Deus, aleluia. Todo aquele que tem fome e sede de justiça, vem de Jesus, você vem, ele vem aqui, oh, ele está aqui para mudar a sua vida, para transformar a tua história. Vem, o Espírito Santo fica conosco, oh, vem nos envolver com o teu renovo, vem acrescentar tudo que precisa ser acrescentado no teu amor, da tua paz, oh Senhor Jesus, da tua alegria, vem remover tudo que não provém de ti, Pai, como uma escória removida quando nós transportamos diante da tua presença. Tudo que não presta seja removido. Ódio, rancor, ressentimento, mágoa, dúvidas, todas as coisas que não prestam, seja removido das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. A rebeldia, a teimosia, aleluia, aleluia, aleluia. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia, vai dizendo isso aqui, Senhor. Oh, sábio, justo, soberano Deus, onipotente é o Senhor e Senhor, Pai. Diante da tua presença, nós colocamos para tomarmos posse de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo que é em mim necessita mais da manifestação do teu Santo Espírito em minha vida, para ouvir a tua voz, para ser templo do Espírito Santo, para fechar a porta do inferno e mandar tudo para embora da minha vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Para o Senhor Jesus, aquela linda salva para mas se quiser esperamos, chegou outra vez. É o tempo da vez. O dia passado, isso agora não chegava.
A palavra de Deus já se faz presente. Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, amém? No Jesus Cristo entra, o mal tem que sair, amém? Ele é o grande Jeová, o Deus que nos cura, o Deus que nos sara, o Deus que nos dá saúde. Sem medo, o mal tem que sair em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Sempre fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Vamos para a nossa lição de número 5. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando do curso fé. Alguém não tem curso fé? Passa aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou pegar. Amém? Ô pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando do curso FES. E agora, o último fascículo, né? É como se fosse aquele TCC, trabalho de técnico de curso, que é realizando a obra de Deus, exatamente, porque a fé sem obras é morta. Então, se não for para servir a Deus, para que existir, gente? Por toda a graça que Deus fez nas nossas vidas. Por isso que o curso fé termina realizando a obra de Deus. Temos que buscar, descobrir, cumprir nosso chamado, mas nada da nossa mente. Tem que ser na direção de Deus. Pastor, eu gostaria desse material. Passa na Igreja da Graça. Fala com o pastor como adquirir. Aqui nós temos a Igreja de 1326. Segunda, quarta e sexta domingo. Tem os irmãos aqui. Quarta e sexta domingo. Quarta e sexta domingo comigo. Das 8 da noite até umas 8 horas da noite, 9 horas da noite, nós estamos em paz. Fala com você que pode adquirir esse material. Você vê que esse texto pela divisa São Paulo Osasco. Vai ser uma honra de receber. Domingo às 9 da manhã, 18. Filho de Deus, não falta a casa de Deus domingo. O pastor me impede de ver os domingos na igreja. Nem um domingo eu posso ver. Pode orar, Deus, você mudar de emprego. Isso não existe. Até porque a palavra domingo, não sei se você sabe, domingo você fica dono de Deus. Dia do Senhor. E você não consegue de dia nenhum. Misericórdia, gente. É o pão nosso cada dia. Ah, não consegue de dia nenhum, não consegue de nenhum domingo. Ai. Ô pastor, enquanto não tem esse material, vai embora? Não. As fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Você já pega a sua Bíblia em casa, já abre lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós já vamos aqui, vamos começar a nossa lição número 5, e já nós vamos também lá em carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. O Senhor equipa os seus filhos para a batalha espiritual com diferentes dons e habilidades. A diversidade de dons. Já nós vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 2, mas Deus é um só. Então, nem todo mundo vai ser pastor, gente, mas todos vão ser uma espécie de pastor. Lembre-se sempre das palavras de Jesus lá em João capítulo 10, que aquele que passa pela porta do curral das ovelhas, a porta, eu sou a porta de Deus, ele fala, esse é o pastor. Não sou uma espécie de pastor, mas na verdade, antes de ser pastor, você tem que ser ovelha. O Davi foi assim. Por isso que lá no Salmo 23, o Davi ele fez um pedido para o Senhor. Depois dele falar, o Senhor é meu pastor, o Senhor não me faltará. O original da Bíblia não está aqui nada me faltará. Sabia disso? Lá no Salmo 23, versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor e o Senhor não me faltará. Então fala, o Senhor é o que não pode faltar na minha vida. Não pode. Porque faltou, o Senhor faltou tudo. Agora você não tem nada, mas tem o Senhor, você tem tudo. A gente sabe, dia da manhã, as coisas que podem acontecer. Não é verdade? Tudo que material vai acabar. Vai passar os céus e a terra, e o que vai passar é a palavra de Deus. Aí o salmista Davi, sendo ele pastor e ovelha, ele pediu uma unção. Está no Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo, que o meu cálice transbordará. Porque o óleo para a ovelha era um repelente necessário. Porque a ovelha é um bicho muito distraído, muito sensível, muito frágil. E hoje não é diferente. Nós, como ovelhas do Senhor, também tem gente que é de cristal. Qualquer coisinha, tudo quebra. Desmaia. A ovelha, se você der um
susto, ela desmaia, sabia? Ao ver o bicho, desmaia. Se ficar umas mosquinhas passando assim na frente da cabeça dela, ela começa a olhar e desmaia. Se não passar o óleo como repelente na cabeça da ovelha, dentro dos ouvidos, perto do olho, assim, para repelir e para não deixar entrar, o mosquito entra no ouvido, entra no nariz, entra no olho, às vezes até pela boca e depois entra no nariz, vai no cérebro da ovelha, corre o cérebro dela, ela fica doida. E aí ela já tem uma visão curta e uma visão curta, então ela tem que seguir o pastor de perto. A visão da ovelha é 2 metros, nós enxergamos, não estou vendo aqui, os pés deve estar lá em outra cidade. É mesmo, ali em São Paulo aqui, amém? Está lá do outro lado, mas a gente não consegue enxergar. Mas a visão da ovelha é 2 metros, então e a audição também é curta, então ela tem que seguir um pastor de perto. E nós, estou seguindo a Jesus Cristo, tem que ser de perto, vendo o que ele faria para a gente fazer, pensando em cada situação. E aí ele vai mesmo dando dons. Nós vamos criando experiências com Deus, nós vamos ali observando através da palavra dos evangelhos como Jesus fazia as coisas, e tudo que Jesus Cristo fez, nós podemos fazer. Amém, meu Deus? Então, exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque ovelha que gera ovelha. O pastor ovelha que gera ovelha. Mas nós precisamos ser ovelhas e ser uma espécie de pastor. Não pastor do altar, que pela misericórdia eu sou aqui. É misericórdia. Não tenho capacidade nenhuma. Minha capacidade tem que vir toda de Deus. Deus sabe. Mas Deus deu o chamado. E quem tem chamado não tem escolha. Não pense que eu queria ser pastor, não. Amém? Não pense. Mas Deus sabe. Confirmou o chamado. Confirmou através das lideranças. Foi chamando, foi confirmando, e nós estamos pela misericórdia aí, conduzindo as ovelhas. Mas é a ovelha que gera a ovelha. Fala, eu preciso de ovelha fértil e saudável para gerar ovelha. Amém? Continuando. A nossa guerra é contra os principados e potestades malignas, os príncipes das trevas desses séculos, as hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos dar uma olhada, pega lá a sua Bíblia, vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Só que nós vamos lá no versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém? Então, meu irmão, hoje estou desfalcado do obreiro, está cheio na igreja. Amém? Lourdes, vamos ouvir. Hoje eu não vou poder. Vamos para a palavra, preste bem atenção. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui tem tudo imperativo: fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É isso que vai ser a força da nossa vida. Deus diz: não, eu estou precisando de uma forcinha de Deus. Esquece, Deus não vai te dar uma força. Ou Ele é a força da sua vida, ou Ele está na sua vida. Não, Deus vai fortalecer. Tudo eu falo com Deus, eu pego Deus, eu dei, eu sei que Ele está comigo. Exatamente, Salmo 27, fala lá no versículo 1, tu és a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, você não teme e nem receia, porque o Senhor é a força da sua vida. Você abriu o teu coração e convidou Jesus Cristo. E onde Jesus Cristo entra, você força, entrou ou sai. E aí, essa é a armadura de Deus que nos fortalece para todas as coisas. Versículo 12, que é o que está lá, citado lá na lição.
Porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue de ninguém, mas só contra nós. Não tem que ficar brigando com ninguém, com os outros, discutindo. Não. No máximo, aconselhar, corrigir, mas brigar. Contra a nossa própria carne o tempo inteiro. Quem quiser vir após o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo. Você não tem que brigar com a sua carne. Porque a carne briga contra o espírito contra a carne dela passivo. Para que nós não façamos o que o Senhor quer. Então não brigue com os outros. Nossa briga é espiritual. Olha aqui, continuando. Mas sim contra os principados, potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todos demônios. Porque Deus ele não criou nada mal. Tudo que ele fez é muito bom, a vontade dele é boa, para ser feito é agradável. Mas o diabo, Lúcifer, um dia conseguiu ver ludibriar e criar uma rebelião no céu. Onde um terço dos anjos do céu o acompanhou. E aí esses anjos tinham principados, potestades, querubins. Só não tinha serafins, tinha anjo. Então com grande capacidade. Grande capacidade. Mas não era nada perto de Deus. Mas qualquer ser humano que for enfrentar um demônio, vai morrer. Porque um demônio ele tem a capacidade muito superior que um ser humano. Mas se Deus é por nós, quem será contra? A nossa capacidade vem de Deus, tomada a armadura de Deus, deixa o inimigo derrotar. Derrotar. Sujeito, pois a Deus, nós resistimos ao diabo, ele foge. Então, nossa luta não é contra carne nem sangue. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficais firme. Amém? Mas tudo que vier a tua mão para fazer, faça o seu melhor. Deus não espera menos de nós, não, gente. Ele não quer que você faça o que você não consegue fazer. O que você não consegue fazer é a capacidade de virar de Deus. Mas aquilo que você sabe, você consegue fazer, faça. Se você é um filho, seja o melhor filho. Amém? Se você é um pai, uma mãe, seja o melhor pai e mãe. Se você é um neto, seja o melhor neto. Se você é uma avó, melhor avó. Se você é um pastor, seja o melhor pastor que você puder ser. Se você é um obreiro, seja o melhor obreiro que você possa ser. Se você é um evangelista, seja o melhor evangelista que você puder ser. Se você é um que cuida, gosta de fazer manutenção na casa de Deus, faça a melhor manutenção que você puder fazer. Se é um professor, se você é um diretor, não importa. Deus nos chamou para ser outra coisa senão servo. Depois de ser servo, você pode ser tudo que o Senhor quiser. Amém, irmão? Exatamente. Primeiro sirva. Depois, se Deus estiver preparado, você vai ser presidente da República, Deus vai te colocar no lugar do Senado, vai te dar um lugar no governo do Estado, você pode ser um presidente de uma empresa, você pode abrir uma empresa que vai dar certo no mercado, porque irmão, tem muito brasileiro querendo ser empreendedor, mas só para atrás de renda. Isso não é bom, isso não resolve. A pessoa vai acordar cedo para trabalhar tarde, vai ganhar mais, vai. Mas será que resolve? Não vai, irmão. O que resolve é a direção do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, tomando a armadura de Deus, nós vamos estar preparados, entendeu? Olha aqui, ó, para o dia mau. O dia mau vai vir. A má notícia vai chegar. E tem gente que qualquer coisinha desse tamanho já se desestabiliza. O mal do século é estresse. A partir do estresse vem a depressão e a ansiedade. Você não vai viver. Porque a partir dessas três coisas que são emocionais, abre porta para todas as outras doenças. Pois as outras também sua raiva exatamente a obrigação. Amém? Então, você tem que tomar cuidado. Fecha essa porta. Limpa o teu coração. Fica sensível à palavra de Deus. Deus vai comer. Como que pode? A ação de alguém desestabilizar. A pessoa vai fazer uma prova, fica doido. Tem medo de papel? Você quer ver que mais semelhança de Deus? Vai conversar com o cliente, está com medo? Por quê? Porque às vezes nem foi Deus que te mandou lá. Deus primeiro te prepara, ele não vai. E você nada tem que entender primeiro.
Deus não pega nada que ele já não tenha dado para ele. Exatamente. Nada. Lá, quando a viúva lá, ela foi encher as talhas de azeite. Poxa, é verdade. E não voltou. Até que acabaram as talhas. Ele vai encher. Ele não quer o que é nosso. Ele quer o que ele já cumpriu. Ele é Espírito. Volta lá na lição. Como soldados do bem, somos convocados pelo Rei dos Reis, a fim de combatermos pela causa do Evangelho. Jesus é Rei dos Reis. É Rei dos derrotados? Dos fracassados? Dos drogados? Dos que não estão nem aí? Rei dos Reis. E Senhor dos Senhores. Então eu preciso ser rei. E as irmãs precisam ser rainha. Fala, eu preciso ser uma. Quem é homem, quem é rapaz, fala assim, eu preciso ser um rei. As irmãs precisam ser rainhas. Apocalipse 1, 5, 5 e 10. Nós somos comprados para Deus reis e sacerdotes. O Senhor ser o nosso rei, nós precisamos ser rei. Rei é aquele que tem o fruto do Espírito Santo. Não dá para viver de amor, desde que o amor esteja junto com o fruto do Espírito Santo, porque o justo ele viverá da fé, sem recuar. A fé é com amor, com a paz, com a alegria, tranquilo. Você produz esse fruto aí, você tem tudo que é necessário. E aí, se você é o rei, e o Senhor é o seu rei, amém, irmãos? E o rei, olha aqui, ele é maiúsculo, rei dos reis. Os dons nos foram entregues para servirmos, cumprindo assim a nossa missão no corpo de Cristo. Aquilo que eu ensinei no último culto. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós temos que estar ligados no corpo de Cristo. Tem que fazer parte do corpo de Cristo. Então podemos ir e voltar. Eu não tiro minha mão, fico uma semana fora, depois eu encaixo ela de volta. É uma prótese agora? Não. E da mesma maneira nós. A gente vem um dia, aí fica 3 dias sem parecer no mundo, ou então pega minha mão e empresta para os outros. Que isso, pastor? Fica pulando de galho. Hoje assiste um culto aqui, amanhã assiste um culto lá, amanhã assiste um culto na internet. Gente, já tem bastante coisa para pastor já missionário para ver. E aqui na igreja tem um curso velho inteirinho. Se você vai beber em outro sistema, fica doido. Quando chega em 2, pensa, pastor, não é tudo igreja de Deus. Tá, tudo igreja de Deus, mas Deus é um só. E a diversidade de ministério para alcançar pessoas diferentes. Aí depois a pessoa não entende que está bipolar, que está meio assim, que assado, mesmo está na igreja. Mas então um pedaço aqui, um pedaço lá. Ou a gente é mesmo no corpo de Cristo, a gente não é uma prótese, não, que um dia eu tiro aqui, aí um rapaz perdeu a perna, não, me presta só a perna, aí me presta a perna para o outro. É o que eles estão fazendo. O corpo de Cristo é onde a gente congrega. Até mesmo eu, quando vou fazer um casamento em outra igreja, vou até assistir um casamento em outra igreja, eu aviso minha liderança. Eu aviso, pastor, vou assistir um casamento lá do parente meu. Com Deus, eu aviso. Por quê? Vai que alguém me vê lá. Ô pastor, veio um pastor aqui assistindo um culto lá na outra igreja. E tem gente que fala, meu. Aí, pastor, meu líder lá, o pastor, eu já sabia, tinha me avisado, depois assistir um culto lá. E foi. E às vezes eu vou assistir eu fui assistir um casamento, eu acabei fazendo parte do casamento, porque eu sou pastor, me chamaram lá, vem cá, faz aí, consagra essa língua, não sei o que lá. Irmãos, isso é lealdade. Se nós não temos esse princípio de lealdade, já ouviu falar do macaco gordo? Hã? Já. Ele fica pulando galho em galho. Parece, né? Cipó, gente cipó. Fica passando de mão, irmão. Aí daqui a pouco pega um cipó fraco, um galho fraco, os borrachos morrem. Um bulho de galho em galho. Beba da tua própria cisterna. Beba.
Aqui nós temos culto quarta, sexta e domingo. E tem curso de fé todo dia. Você pode ver o culto, vê lá se você quer o curso lá online para você assistir. Para você não acabar caindo, se esborrachando. E a gente nem sabe de onde veio. Aqui a gente fala. Os conselhos missionários, a sociedade, eles nos comissionou e ordenou ao pastor, ordenado por eles dois, pelo Espírito Santo, pode ser provado na obra de Deus. Tem gente que pega aí, ó, é um revoltado, às vezes é obreiro, ou mesmo sendo pastor, perante a Bíblia Sagrada, ele não tem a responsabilidade, ele nem poderia abrir uma igreja, criar a igreja apóstolo, consagrado no mínimo pelo apóstolo anterior dele. Tem muita igreja que aquele que se intitula apóstolo não foi consagrado pelo apóstolo anterior, então não é uma igreja apostólica, não é nem igreja. Mas claro que Deus usa quem Ele quer, glória a Deus, mas tem que ser usado, ser aprovado. Jesus ele fala, chegaram no dia do juízo, muitos vão se apresentar a Ele, mas Senhor, eu expulsei demônio, eu ensinei a tua palavra, eu curei os enfermos. Apartai de mim todos que praticais a iniquidade. Então diz respeito à palavra de Deus, cada um no seu quadrado. É melhor você ser um bom membro do que um mau obreiro. É melhor você ser um bom obreiro do que um bom pastor. É melhor você ser um bom pastor do que não ser apóstolo. Porque se você tiver chamado de apóstolo, vai ter que ser. Quem tem chamado, não tem escolha. Mas esse chamado vem, já aconteceu. O apóstolo da Igreja da Graça, ele não usa esse nome, mas é um missionário. Teve alguns pastores que Deus falou com o missionário, que era para abrir um outro ministério. Chegou um rapaz, meu amigo, isso é uma bênção, mas você sabe que seu ministério não é Cristo, hein? Só que a informação, ele foi abrir um trabalho diferente do da Igreja da Graça e nunca vai pescar dentro da Igreja da Graça. Agora as pessoas saem da igreja, abrem a igreja do lado e pegam o povo que começou na Igreja da Graça e vai perguntar, meu Deus do céu! Ai, daquele que se separa. Nós somos daqueles que permanecem até o fim. Tem muita gente seguindo esse tipo de pessoa, não entendendo que você tem uma raiz de rebeldia ali. Às vezes foi só uma rebelião, a pessoa foi repreendida. Tem gente que está no pecado, já sou uma pessoa que estava no pecado, que foi repreendida, era para estar no banco, sai da igreja, entra na igreja e vai gente lá. Misericórdia! Misericórdia! É só um rebelde, não é? E as pessoas vão seguir. Não caia nessa. Não caia nessa. Lá em Romanos, no capítulo 12, pega a sua Bíblia, vamos lá. Quem puder, senão até dentro do ouvido pela palavra de Deus. Romanos 12. O versículo diz assim: porque pela graça que foi dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Isso é muito importante. Deus já repetiu uma medida de fé para todas as pessoas. A pessoa estando na igreja ou não, com a vida de Jesus Cristo, e Jesus Cristo lhe preparou todos os espíritos, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Antes de Cristo, não. Somente o rei e o sacerdote oficial de Israel tinha o Espírito Santo. Hoje, todas as pessoas podem buscar, produzir o fruto que agrada a Deus, e produzir esse fruto, Deus ele vai reconhecer você como preparado para fazer algo oficial na casa dele e vai te batizar com o Espírito Santo. A partir do Espírito Santo, não, sua vida vai ser outra. Só quem já provou o Espírito Santo que sabe. Não tem outra coisa melhor. Melhor que qualquer lugar que você possa ir passear, viajar. Não tem coisa melhor. Porque o Espírito Santo supre todas as nossas necessidades, mas nada supre a falta do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo é tão maravilhoso que com a morte e a ressurreição dele, a assunção dele, ele derramou do Santo Espírito sobre todos
hoje, todos os seres humanos, eles têm uma medida de fé, que se ouvir a palavra de Deus vai crescer essa fé, vai ter o fruto que agrada a Deus e vai receber o Espírito Santo. E assim se preparar para descobrir e cumprir o chamado. O que é isso? O Espírito não é o santo ainda, é um freio moral, que se a pessoa não for completamente doida e peruda, ela sabe o que é certo e errado. Ou não? A pessoa sabe, pode ter nascido lá no meio do mato, nunca ouviu falar de Jesus, não sabe nada da palavra de Deus, nunca chegou um evangelho, a folha do evangelho para a pessoa. Lá no fundo as pessoas sabem o que é certo, o que é errado. Sabe? Todas as culturas têm regras. Pode ser uma ilha de canibais, que o evangelho não chegou lá, mas eles têm nossa regra lá. São canibais e vem gente de fora, eles não comem eles. Tem regra. A regra é que se tem alguém de fora, é comida para eles. Então, freio. Ô pastor, eu estou comendo gente da própria espécie, vai do céu, não sei. Deus ele vai julgar quem não recebeu a palavra dele, todos que não receberam, nem nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Deus vai julgar pelo que sentiu, pelo que pensou, pelo que fez. E nós também, pelos sentidos, pensando que nós fizemos, e a palavra aí. A palavra vai ser usada contra nós como ali uma testemunha do juízo final. Cuidado. A palavra é a nossa fé. Então a gente tem a palavra, tem como está na Bíblia Sagrada, não é uma anedota para a gente cumprir. Então Deus já colocou esse freio moral sobre cada pessoa, a medida de fé. A pessoa sabe que é certo e errado. Se não busca Deus, não respeita que Deus está em todos os lugares e que sabe todas as coisas, é como se fosse um carro desgovernado. Eu chamo de freio moral. É como se fosse esse freio moral quebrasse. Imagina quem dirige, tem irmão que dirige, né? Não sei se os irmãos aí dirigem, né? Imagina você sair com um carro sem freio, todo quebrado. É isso a vida do ser humano que não tem buscado a Deus, que não respeita que Deus está em todo lugar, que sabe todas as coisas, que não produz o fruto do Espírito Santo, não está buscando o Espírito Santo. Uma hora esse freio quebra e a pessoa vai fazer besteira, vai se arrebentar. Ela pode escapar de uma. Tem gente que anda com freio reduzida, tem freio motor, não sei o que lá, que tem o freio na frente, tem o freio atrás, está botando uma pastilha. Tem doido, irmão. Mas uma hora não vai dar para segurar, não. Vai pegar uma ladeira. Eu, todas as vezes que eu desci a Serra das Araras, que é o Rio de Janeiro, eu sempre vi um caminhão, misericórdia. Todas as vezes um caminhão tombado naquela rodovia. Aquela rodovia é terrível. Não sei se faltou freio, faltou habilidade. E cada um de nós está aí precisando fazer essa manutenção do freio do Senhor, gente. Faz. Então Deus já deu uma medida de fé. Porque nessa medida, ela ainda está pequena. E como que eu aumento? Através do ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Volta lá na lição. Se formos negligentes nessa incumbência, estaremos em falta, e maldito é o que fazer a obra do Senhor inadequadamente. Com as duas mãos também falam, ai. Aqui em Jeremias, ainda que ele fizer a obra de Deus relaxadamente, fraudulentamente, inadequadamente, sobre a própria maneira. Nós, todo culto é uma santa ceia, e é uma preparação da Santa Ceia, que é a ordem do Senhor. Lá em João capítulo 6, versículo 53, diz: aquele que não come do pão do bebe do cálice, não tem parte com o Senhor. Está aqui, ó, o suco da uva está aqui. E nós vamos usar na Santa Ceia. Vamos consagrar nesse culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E o suco da uva vai representar o sangue do Senhor. E o pão, o corpo. Ô pastor, mas só vai entregar hoje o suco e o corpo? Não, gente. Mas já estou entregando.
Porque o corpo de Cristo é o pão, é a palavra, está sendo entregue. Todo culto é uma santa ceia. E se nós estivermos nos desviando, a gente faz oração de confissão, a gente perdoa os que nos ofenderam e somos lavados no sangue do Cordeiro, que é o que representa o sangue. Amém? Todo culto é uma santa ceia. Então, João 6,53, aquele que não come do pão do bebe do cálice, não tem parte do Senhor. Você vem no culto, é para você comer do pão e você se lavar. Todo culto. Mas não podemos comer e beber indignamente, lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, porque seria para a nossa própria condenação. Então nós temos que comer do pão e beber do cálice, e não podemos comer e beber indignamente, seria para a nossa própria condenação, não dando valor ao que Jesus Cristo fez lá no Calvário. Da mesma maneira, a fé sem obras, ela é morta. Então nós devemos fazer a obra de Deus, mas não podemos fazer relaxadamente, não podemos fazer coisa da nossa mente. Tem que buscar o chamado de Deus, e quem tem chamado tem escolha. Ah, pastor, mas ninguém me reconhece, ninguém me vê. O senhor mesmo é pastor, me vê, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero colocar um uniforme, fala comigo. Você foi passar com o Espírito Santo? Foi, fala comigo. Amanhã a gente coloca um uniforme, já começa amanhã. Ah, pastor, amanhã tem culto, amanhã tem a limpeza da igreja. Começa com a igreja, se enche do Espírito Santo, que aí você não vai precisar falar com ninguém. Como foi comigo, não precisa falar com ninguém. Os pastores foram chamados para fazer. Agora, você já está cheio do Espírito Santo e a gente está meio dizendo, pastor, tem o Espírito Santo e gostaria de fazer a obra oficialmente. Fala com a gente, vamos orar, vamos consagrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, por Deus? Mas quem não tem, busque o Espírito Santo, que é obrigatório. Amém? Continuando. Viva aos pés do Altíssimo, orando e meditando na palavra. Determine a bênção e você a receberá. Bata a porta e ela lhe será aberta. Mateus 7. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, uma linda salvação. Que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate a porta ali será aberta. Se nós sermos maus, sabendo a bons, nas casas dos nossos filhos, muito mais o Pai Celestial dá o Espírito. Não é bens, não é dom, não é dinheiro, não é fazenda, é o Espírito Santo, aquele que pediu. Então pede. Se eu quero, me dá o Espírito Santo, tira tudo que não provê de ti, precisa que precisa ser acrescentado, tira, e se esvazia. Para de deixar o inimigo te encher a cabeça de minhoca na hora da oração. Você tem que se esvaziar às vezes. Eu lembro que eu fui passar no Espírito Santo, estava lá na nossa sede, lá no culto da manhã, num sábado. Estava lá, na oração, adora, começa a agradecer. Você vai se esquecer dos seus problemas, você vai esquecer do que você precisa, você vai esquecer daqui a pouco você está louvando nos anjos. Mas se você deixar o que você precisa, até que seja uma coisa muito necessária, está ali na hora da oração com você, você estava assim. Eu está cheio. Como que Deus vai te encher se você ainda está cheio? E se tiver ódio, amor, ressentimento, pecado, vício? Aí esquece. Ah, pastor, uma coisa de pessoa que tem tudo isso e vai passar com o Espírito Santo. Não foi, não. Porque não é pelo dom que se conhece a árvore, pelo fruto. Se a pessoa não tem um fruto, como tem um dom? Mas o diabo imita todos os dons, inclusive de línguas. O que mais ele imita é língua. Qualquer demônio fala uma língua estranha, é ou não é? É ou não é? Fala, gente. Até no filme fala. Ah, pastor, irmão, não é pelo dom, é pelo dom e é fruto. Começa por aí. Ah, a pessoa fala lá em língua, mas sabe o que a pessoa odeia? Se ele fala que odeia um, odeia outro, fica com os filhos bons, fica com triste, fica com macaco, mas eu chegou de mano. Mas está se todo envolvido inteiro. Não está te enganando. O diabo engana, ele imita todos os dons do Espírito Santo, inclusive de curar. Ele coloca a doença e ele tira para enganar. Agora o amor, a alegria, a paz, ele não consegue imitar. O fruto ele não imita. O dom imita. Então, por isso que não é pelo dom, é pelo dom e pelo fruto. Se algo estiver além da sua capacidade, clame ao Pai, pedindo-lhe auxílio.
Ele jamais exigirá que você cumpra algo para o qual não obtiver capacidade. Amém, irmãos? Exatamente. Deus é Deus, gente. Lembrando sempre aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Estamos aqui em Romanos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E disse-lhe: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que nós não podemos fazer, onde Deus ele realiza. Faça o seu melhor. Eclesiastes 9:10. Tudo que nós vamos fazer, faça o seu melhor. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que eu não posso fazer é onde Deus vem. Deus ele não vai exigir de você aquilo que você não consegue fazer, mas aquilo que você pode fazer é excelência. Aquilo que ele já te capacitou para você fazer, você vai ter que fazer com excelência. Rodapé, Romanos 12:6, eu até colhi na Bíblia, mas está aqui, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, porque o que não é por fé é pecado. Se você a fé não ouvir, se Deus não te deu aquilo, não te conferiu aquilo, não te capacitou para aquilo, é pecado. Você não tem fé para aquilo, não é errado você procurar o médico. Mas já está na hora de você se esvaziar e deixar todo o homem ser mentiroso, que Deus seja verdadeiro, porque pelo sangue de Cristo nós já fomos sarados. Seja bom que for, tem que ser na medida de fé, ouvindo pela palavra, nos confirmando a palavra. Lição 6. Uma das razões de termos sido salvos foi para servir o Mestre, que veio a este mundo para servir. Ordenou que amássemos o próximo da mesma maneira que ele amou. Exatamente. Mateus 20:28 diz que Jesus Cristo veio para servir nós também. E Mateus 15, João capítulo 15, versículo 12, é bem claro Jesus. Meu mandamento é este: e ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo como assim mesmo. Amar não é sentimento, porque o sentimento, se você se deixar do sentimento, daqui a pouco você não está amando mais. Você desiste, você para, você trai, você pula seco, você faz coisa errada, porque não está do seu jeito. Não. Amar é mandamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amém, por isso? Exatamente. Se não for para amar, se não for para produzir fruto, se não for para fazer a obra de Deus, olha aqui para mim, ó. Para que existir? Se não for para te adorar, para que existir? Estamos aqui passando nada essa terra. E vamos terminar nossos dias mal. Porque dele para ele, por ele são todas as coisas. Se eu não estiver fazendo tudo por dele, para ele e por ele, eu estou fazendo o que aqui? Não é só quem está no altar, gente. Todas as pessoas. Porque se cada um não for parecido com Cristo para fazer diferença nesse mundo para o bem, desculpa, vai fazer diferença no mal. Por mais que você tenha 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, você está sendo um problema para a sociedade ainda. Para de ser um problema para a sociedade, para e começa a ser uma solução, um exemplo, uma testemunha de Cristo. Mas tem gente que fala uma coisa assim: então não vou mais não sou um problema. Gente! E não olha assim: foi não vai para a igreja, como que está? Tem gente que está com o coração muito sujo, só quer ver você mesmo fraco, doente, dormindo, morrendo, igual está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que fala, né, que não podemos vir no culto divinamente, não podemos comer e beber do cálice divinamente, não devemos fazer nada religiosamente, porque tem gente, o diabo já enganou tanto, a pessoa sabe que tem que se converter a Deus para ser grato, no mínimo pela vida que tem, mas ele olha para uma pessoa que já veio da igreja, que diz, outra igreja, que veio para a igreja não faz diferença nenhuma, tem que nem sabe que a pessoa é igreja. Não vai na igreja, o que eu vou fazer na igreja? Está amarrado, vive na pindaíba, vive isso e aquilo outro. Vai se esforçando, vai crescendo, não aceita. Nós precisamos crescer na graça. Perceba, o Senhor Jesus deixou a sua glória, viveu em nosso meio na forma humana e morreu em nosso lugar.
em favor para nos livrar do império das trevas. Cristo não mediu esforços para nos tirar das mãos do inimigo. E tudo o que fizermos pelos outros será pouco se comparado ao que ele realizou em nosso favor. Amém? O que nós vamos fazer com tanta gratidão que a glória de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, ele deixou a sua glória para se fazer carne habitando entre nós como ser humano, que sofreu e morreu. Exatamente, ele abriu mão de toda a sua glória para morrer em nosso lugar. É muita ingratidão ser grato, no mínimo grato por isso. Mas tem gente que recebe milagre e já sabe que teve vários livramentos para chegar até aqui, libertações, e voltou mesmo lá no jugo da servidão. Jesus ele compara ao cão que volta ao próprio vômito, a porca que foi lavada que volta para o chiqueiro. Depois o nome fala, sai dessa, assim. O limpo precisa se limpar mais ainda, porque o sujo vai se sujar cada vez mais, e tudo que nos for dado será cobrado. Continuando, em nome do Senhor Jesus, se uma das 100 ovelhas de um pastor se desgarrar, ele deixará as 99 no aprisco, bem cuidadas, e irá procurar daquela que se perdeu. Ele andará por vales, montes e em lugares perigosos até encontrar. Achando-a, voltará feliz, trazendo-a nos seus braços. Mateus 18, 10 a 14. Amém? É assim. E cada um de nós tem esse chamado. E a gente saber que tem alguém, que toda a alma pertence a Deus. Não tem filho da perdição. Não importa quão longe alguém tenha ido, Jesus Cristo está de braço aberto para receber. Amém? Mas a gente sabe que alguém está sujinho, está ali rebeldinho, está ali perdidinho, está ali mesmo no pecadão, sujão. Nossa obrigação é primeiro orar, buscar, interceder, buscar, assim, na medida do possível, orientar para fazer a diferença. Amém, irmãos? Então, nós precisamos. Ouviu? Soube de alguém que não está bem? Ele está. É filho, é filha, é genro, nora, é filho espiritual, natural, é amigo, é parente. Você tem amigo? Irmãos, no final só tem dois caminhos: ou o céu ou o inferno. Será que vai ser legal você ter seus amigos tudo no inferno? Queimando, na eternidade? Porque você não deu testemunho, porque você não mudou de vida. Você veio até na igreja, mas passou na igreja e não fez diferença na sua vida. Seus parentes, seus filhos e netos, misericórdia. Quem crê no Senhor Jesus será salvo pelo casa. Todos que visitam, frequentam e que andam na sua casa, querem que o seu sangue sempre vira água, vão subir se você continuar firme buscando. Mas tem que buscar, tem que se empenhar. Tem que verdadeiramente, cada vez fazer um pouco mais. Tem gente que se acomoda, não pode. Não podemos nos acomodar no Espírito. Tem gente que não se acomoda todo mundo. Fica sempre estudando, se preparando, talvez, para aumentar a vida financeira. Não, nós primeiro precisamos nos revestir na armadura de Deus. Esse é o Espírito Santo que devemos ter em nossos corações. O bom pastor, amém? Tem que ter esse Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito que aplicou em Jesus. Olha só que lindo, o Espírito que usou Jesus, né, que fez com que ele fizesse todas as coisas da disciplina para habitar em nós. Para que eu vou buscar outra coisa? Misericórdia. Tem riquezas, fazendas, que comer, beber, vestir, morar, de passear, esquece dessas coisas. Busca o reino de Deus, isso é seu reino. E a sua justiça, as demais coisas Deus acrescenta. Buscar quem havia se perdido fez o Pai Celestial mandar o seu Filho unigênito a esse mundo. A vontade de Deus se cumpriu na vida de Jesus e deve cumprir-se na nossa também. Se vimos ao Senhor e mostremos a ovelha, temos que buscar, descobrir, cumprir nosso chamado, para que saqueemos
aliviemos o inferno, porque a maior oferta que Deus fez, Ele deu seu único filho, o filho se entregou para todo aquele que não morra, mas tenha vida eterna. Ezequiel capítulo 34, versículo 6, está aqui no rodapé. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e nem quem as busque. Pois uma cabeça carga. Nossa. Deus ele transforma bode em ovelha, lobo em ovelha. A ovelha ouve a voz do bom pastor, exatamente. Essa é a mensagem. Que cada um de nós que passou pela porta, essa é a verdadeira ovelha. Que vai ficar fértil, que vai ficar saudável, porque se Jesus Cristo entra, o mal sai. Você vai estar saudável, e você vai ser uma ovelha saudável, fértil, que vai gerar ovelhas para o Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Feche seus olhos, abre teu coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. É em teu santo nome, Pai, que nós estamos reunidos, recebendo a tua palavra. Oh Senhor Jesus, de tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, agora nos preparamos para fazer a tua obra, porque até sem obra não é morta. E quem não faz a obra oficial acaba sendo um problema nosso mesmo. No dia mal, aquela pessoa não vai estar preparada. A pessoa vai acabar caindo, vai acabar sucumbindo, vai acabar largando o arado, vai acabar olhando para trás, vai acabar mesmo traindo, pulando seco, vai acabar comendo lá no lixo do vizinho. Oh Senhor Jesus, não tem outro modo de comer junto das ovelhas, mas o Senhor transforma bote de ovelha, cabrita de ovelha, de cordeiro. O Senhor transforma até ovo, ovelha, vaca, tudo quanto é lixo. O Senhor é o Criador, o Senhor transforma, o Senhor é a criação, o Senhor transforma as pessoas em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus Cristo, para que nos pedir oração do teu povo, para que deseje de nós. Então, quem mais nos ouve de oração de fé? Em nome do Senhor, quem nos pede oração? Doce, não, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para toda a família do Senhor da terra, para o nosso joelho, para abençoar esses nomes, meu Pai, aqui nas águas do altar, o campo de defesa. Oh Senhor Jesus, o Senhor alcance que existe,
sumo seja o sangue de Jesus Cristo. E as pessoas que participarem do cálice do Senhor, seja o templo do Espírito Santo. E onde o sangue do Cordeiro entra, e um bom representando o corpo, o mal tem que sair de nome do Senhor Jesus. Pai amado, me coloque em pé. Porque espiritualmente nós recebemos o teu pão. Nós recebemos, participamos do cálice do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. Ore comigo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, chama o Senhor pelo nome e fala: sai da minha vida, agora com autoridade, pode levantar sua bola. Isso, pode se chama para correr em nome do Senhor Jesus. Essa dor, essa doença, essa enfermidade, essa incredulidade, essa religiosidade, esse fanatismo, esse ateísmo, esse vício, essa rebeldia, sai em nome do Senhor Jesus. Vamos embora. Essa doença coronária, cardíaca, essa doença que o médico falou que é coisa de idade, é nada. Não deixa o diabo te enganar, não. Em nome do Senhor Jesus, até na velhice darão frutos em nome do Senhor Jesus, e já vai fazendo o que você não podia fazer. Se não podia enxergar, já começa a enxergar. Já tira o óculos e começa a enxergar em nome do Senhor Jesus. Isso já começa a chegar. Se não podia ouvir, tampa o ouvido bom e ouve o ouvido ruim. Se não podia mexer a perna, já marcha aí, marcha. Pisa na cabeça do diabo aí. Pisa na cabeça do diabo, pisa aí. Deus nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e novos. Pisa com coragem e poder. Pisa aí, gente. Pisa no chão. Marcha Israel em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Pisa no chão aí. Pisa. 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 Pisa mais forte. Pisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Levanta a perna aí. Levanta. Se não puder levantar a perna, levanta. Levanta mais um pouquinho. Levanta mais. Da boca ainda levanta mais, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua perna, irmão. Levanta. Pisa na cabeça do diabo. Em nome do Senhor Jesus. Você vai picar o seu calcanhar, hein? Vai picar. Pisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, está bonito, vai pisando, e vai mandando lá embora em nome do Senhor Jesus. É doença coronária, é doença cardíaca, é lesão renal, não importa o que seja, é uma verruga, é um caroço, é um fibroma, é um mioma, é um tumor, é benigno, é maligno, é um astigmatismo, é uma miopia, é um astigmatismo, é um estrabismo, é um descolamento de reto, é um descolamento de retina, não importa, em nome do Senhor Jesus. Jesus entrou, ele recria novas células boas e saudáveis no seu olho, na tua mente, ele te dá os neurônios de volta, ele te dá novas veias, ele desenvolve as suas veias, ele te dá novos pensamentos bons e saudáveis, nova vida boa e saudável, novos sentimentos bons e saudáveis, novas células, novos membros, novos músculos, novos ossos, novos neurônios, novos ligamentos cruzados, bons e saudáveis, em nome do Senhor Jesus. Corpo, ouça a minha voz, fique curado, corpo, alma, espírito, mente e coração, em nome do Senhor Jesus. Deus responde a alegria do coração. Então levanta a sua mão, glória a Deus. Levanta a sua mão dizendo aleluia. Levanta a sua mão dizendo eis aqui. Povo que trouxe água, o Senhor abençoa a água. A água que o povo trouxe para consagrar, está consagrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Para essa pessoa usar com fé na sua casa em nome do Senhor Jesus. Pois agindo Deus que impedirá em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, o Senhor diz lá em João, no capítulo 4, que dele beber rios de águas vivas correrão em nosso interior para a eternidade. Mas exatamente isso, que os olhos do Senhor não procurarão o céu da terra, os verdadeiros adoradores, os esforçados para que estejam com ele, porque Deus é Espírito, e só aceita aquele que adora Espírito verdade. Fala, eu quero ser o verdadeiro adorador. Eu quero te adorar, Senhor, em Espírito verdade em todo tempo, em todo momento, independentemente daquilo que eu esteja passando. Eu sou adorador. Como adoradora que é, adoradora que sou. Aleluia, aleluia. A tua mão levantada, repita comigo. Meu Deus, eu recebo a minha cura, a minha libertação total e completa. Eu tomo posse, em nome de Jesus, de todas as bênçãos da nova aliança, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Para o Senhor Jesus.
que o final de todas as coisas ou é fazer a obra de Deus, ou ir com o dela. Amém? Então a peça em obras, ela é, olha, pastor, estou preparado. Exatamente. Quem faz a obra de Deus não tem tempo para perder esse sentimento. Não tem um problema. O problema, chega uma notícia, ela já ora e já vai fazer o que tem que fazer, tá bom? Ela não se deixa abalar por nada nesse mundo em nome de Jesus. Sabemos? Graças a Deus, receba essa bênção na sua vida em nome de Jesus. Nosso amigo Facebook, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Continue deixando joia, coração, sobre oração, sobre testemunho, de onde temos assistido. Lembrando que todos os domingos estamos aqui na Bíblia Remédios, 2026. Em São Paulo, Osasco, às 9 às 18 horas. Será uma honra te receber em nome do Senhor Jesus Cristo. Se esforce, venha, compareça, traga sua família para a casa de Deus. Pode ter certeza absoluta que vai ser diferente. Quando a família vem, congrega junto, leva a bênção para casa junto, vai ser aquela bênção em nome do Senhor Jesus. Fique na graça